Ok. Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes na sala, os que estão pelo Zoom conectados. Então, a gente vai fazer o lançamento do livro Música e Desenvolvimento Humano, com a parceria aí da Betânia Parisi. Esse é o primeiro livro, então, né, da coleção Música e Desenvolvimento Humano. Uai, o que aconteceu? Travou, vou dar uma olhadinha aqui. Ilhéus, Bahia. Contagem. Gente, vocês estão aí? Porque eu estou aqui. Microfone desligado. Tá ok. Caiu um pouquinho. Acho que caiu lá com um minutinho. A internet caiu. Foi nosso. Voltou ali? Estou trocando já. Oi. Me ouvindo? Tá ligado. Tá. Acho que vocês não chegaram à primeira parte, conseguiu ouvir? Não? Não. Não está ouvindo. Betânia, você está ouvindo a gente? Mas a gente não está ouvindo. O microfone está fechado, Betânia. Áudio, sim, gente. Estou ouvindo vocês perfeitamente. Tá bom. Podemos Acho ir. que agora está tudo bem, né? Sim. É verdade. Ok. Só um momento. Na hora que puder começar, você me avisa, tá bem? Sim, só falta mais uma conexão aqui. Tá. Fala tudo de novo, então. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Aquele pensar. Ah, tá. Agora é gravar. Está gravando? Tá gravando? Vamos lá. Tá me ouvindo? Posso começar? Pode. Só o vídeo está fechado. Oi? Pode começar. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo, gente? Faz um joinha aí para eu ver. Ótimo. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui novamente, né? No Instituto Langage, participando das atividades sempre tão importantes e sempre tão envolventes. E hoje eu vou falar para vocês sobre o livro que nós lançamos, Música e Desenvolvimento Humano. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu acho muito importante a gente falar sobre as motivações. O que é que nos motivou a escrever esse livro? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Tudo bem? Isso. Vocês estão vendo a capa do livro, não estão? Isso. Esse livro, o que é que nos motivou? Principalmente uma questão. A gente tem visto cada vez mais, tanto em pesquisas quanto na nossa prática, seja ela pedagógica ou terapêutica, o poder mobilizador da música. É uma coisa tão impressionante que nós, então, decidimos compartilhar com toda a comunidade, né, de pessoas envolvidas com a saúde, com a educação, com a música, com outras áreas do conhecimento, por que a música tem esse poder de mobilizar as pessoas? Seja pelo viés pedagógico, né, pela educação musical, seja pelo viés terapêutico, pela musicoterapia. Então, para começar, nós vamos assistir a 4 pequenos vídeos em 3 contextos diferentes. E eu quero que vocês observem, vai ser assim uma tarefa, todo mundo de olho esperto e ouvido esperto, para identificar como a música mobilizou aquelas pessoas. Então, as 2 primeiras cenas
definição da pesquisa, tocando do jeito delas, o piano como instrumento musicalizador de crianças com transtorno do espectro autista, né? E o objetivo dessa pesquisa é investigar as consequências das aulas de música, tendo o piano como foco central, né, no desenvolvimento musical e de interação social de crianças de 3 a 5 anos. Essa pesquisa, a Maria Tereza está ali com a mãe dela, lá de Montes Claros, é ela que é a orientanda, e essa pesquisa está, assim, começando a fase de coleta de dados, e a gente já tem 2 cenas lindas que eu trouxe, tem muitas, mas eu escolhi 2, né? Então, vocês vão ver aqui, essa primeira cena, um menino autista de 4 anos, estava na segunda aula dele, meio assim desconectado, meio, com a autorregulação um pouco complexa. De repente, a Maria Tereza começa a tocar uma música que eles tinham cantado no comecinho da aula. E o que aconteceu? Não vou contar, o vídeo é que vai contar. Então, vejam aí. Ele está totalmente engajado na experiência musical. Ele criou uma coreografia que está respeitando o fraseado da música. Ele faz pai, mãe, e dá 3 rodinhas. 3 filhinhos. Ele criou uma coreografia nesse engajamento com a professora. E canta com uma afinação maravilhosa, mostrando assim habilidades musicais impressionantes. Vamos continuar. Pai, mãe, 3 filhinhos. Uma novidade. Pai, 3 filhinhos. Pai. Vocês viram que ela começou a tocar descendente, começando do agudo, e na mesma hora ele percebeu, virou a chave e acoplou, entrou em sintonia, engajamento solidário com a educadora. Na aula de piano divertida, você está cantando lindo. Pai, mãe, 3 filhinhos. Vamos lá tocar no piano? Deixa eu ver se você sabe tocar. Deixa eu ver se você sabe tocar bonito igual você está cantando. Deixa eu ver. Pai, mãe. Não, agora você vai tocar. Agora só vai tocar. Como é que toca? Eu vou sentar. Você vai sentar? Então tá. Deixa eu te ajeitar então. Neste dia... Bonito igual você tá cantando. Não, agora você vai tocar. Agora só vai tocar. Como é que toca? Eu vou sentar. Neste dia ele não tocou, mas na aula seguinte, surpresa! É emocionante de ver, né? Em 2 aulas, o que essa criança autista de 4 anos conseguiu fazer, mediada pela música.
Agora a gente tem uma outra criança também, esse é um vídeo bem curtinho, ela também estava desorganizada, com uma baqueta andando pela sala, de repente a Maria Tereza começou a tocar uma música que eles já tinham tocado antes, ele foi com a baqueta, ao invés de tocar com os dedos, ele tocou com a baqueta, mas ele estava, vamos ver quem consegue identificar qual que é a pista para a gente saber que ele estava totalmente engajado com a Maria Tereza. Vamos ver, hein? Todo mundo aí escutando de ouvido esperto. Vamos lá. Vocês viram que ele finalizou a música, gente? Sinal que ele estava ouvindo, que estava totalmente mobilizado ali pela experiência musical. Agora nós vamos mudar, nós vamos passar para uma pessoa idosa, demente, no final da vida, um vídeo que viralizou aí na internet durante a pandemia. Essa pessoa tinha sido bailarina do teatro do Balé de Nova York, e ela estava demente, alienada, de repente ela escuta o Lago do Cisne, uma das músicas que ela tinha dançado, e tudo vem à tona, toda a demência, todo aquele mergulho em si acaba e ela revive, ela renasce para a vida, e vocês vão ver o que ela faz, né? É uma coisa impressionante, né? Ela não só se lembra da música, como se lembra da coreografia, dos gestos, da ordem, do movimento. É uma coisa assim, quer dizer, esse poder de mobilização da música não distingue faixa etária, não distingue limitações cognitivas, motoras. Ele é uma questão universal, né? E agora a última cena, uma cena de um bebê de 6 meses também sendo mobilizado pela música. Quer dizer, desde o início da vida até o final da vida, nós não escapamos, nós não estamos impunes a essa mobilização.
gente, ele está pedindo mais. Ele está dizendo, eu quero que o espetáculo continue, coloque de novo. Só que ele se comunica sem a fala, não é? Tem 1000 formas de linguagem. A Érica é a nossa professora, está aí. Então, isso é uma cena linda, porque mostra o bebê reivindicando que a música continue. E aí a família coloca novamente para ele. E ele fica todo feliz ouvindo quantas vezes for possível, né? Então, justamente para compartilhar com a comunidade em geral, né, essas possibilidades de utilização da música, que nós criamos essa coleção, né, Música e Desenvolvimento Humano, com o objetivo de divulgar pesquisas, experiências práticas, reflexões teóricas, sobre como a música pode ser utilizada não apenas na sua dimensão artística, mas também no âmbito da saúde, da educação e das relações humanas. Esse livro, especificamente, ele trata de temática ampla e disciplinar, integrando várias áreas do conhecimento: música, educação, neurociência, saúde, filosofia, psicologia, sociologia e arqueologia cognitiva. O título do livro, ele sintetiza o que a obra traz. Música e desenvolvimento humano, práticas pedagógicas e terapêuticas. São 9 capítulos em que abordagens práticas utilizadas com sucesso pelos autores são descritas, fundamentadas e com QR Code. Essa é a grande maravilha do livro, gente. Você vê lá, você lê uma atividade ou alguma estratégia, né, da musicoterapia, alguma atividade musical, você coloca o seu celular, de repente, abre-se lá um vídeo e você vai ver, você vai me ver, vai ver outros autores fazendo aquelas atividades ao vivo e a cores. Então, essa é a questão, assim, muito bacana do livro, né? Torna essa dimensão prática muito acessível. E a gente integra, né, nessa nossa abordagem técnicas da educação musical e da musicoterapia, que são 2 dimensões da prática musical, usadas com objetivos pedagógicos e terapêuticos, mas que acabam sempre por promover benefícios, dentre eles a melhora da qualidade de vida dos indivíduos. Sejam esses indivíduos, tenham eles, né, desenvolvimento típico ou atípico. Qualquer pessoa vai ser extremamente beneficiada pela experiência musical. A gente vai ver ao longo da leitura do livro a riqueza de possibilidades que as experiências musicais podem oferecer. E o que são as experiências musicais? Ouvir música, cantar, mover-se com a música, tocar um instrumento, bater palma, improvisar, compor. Isso é que a gente chama de experiência musical. É isso que mobiliza o outro. A escuta passiva não vai trazer grandes vantagens, tá, gente? Colocar música no CD para um bebê ouvir e você não materializar a música no seu corpo, não vai fazer grandes vantagens, não. Tem que ter alguma coisa ali ao vivo, né? Eu até outro dia comentei com a Érica, se a gente colocasse gravações de pessoas falando com os bebês e a gente nunca falasse com os bebês, dificilmente eles iam aprender a falar nessa velocidade com que eles aprendem. Com a música é a mesma coisa, né? Então, todas essas experiências musicais conectam as pessoas por meio de trocas intersubjetivas e elas geram empatia e prazer, né? Nós somos indiscutivelmente seres musicais e esse livro mostra por quê. E por que nós somos musicais? Daqui a pouco a gente vai ver.
Então, o primeiro capítulo do livro, ele aborda repertórios que devem ser usados em aulas de música para bebês e crianças na primeira infância. Que músicas, que tipo de música que eu devo levar? Né? Então, isso é interessante, porque às vezes tem algum educador aí, algum professor de escola regular, da educação infantil, que não sabe o que levar para as crianças ouvirem, não sabe o que levar para elas cantarem. Então, a gente parte do princípio que a imitação e a diversidade de experiências é o motor do aprendizado. Então, esse repertório musical, ele tem que ser extremamente rico e variado para que haja diversidade e que para que a criança possa imitá-lo e, de repente, ela vai devolver do jeito dela, porque não tem ninguém igual ao outro, não tem ninguém com as mesmas experiências, não tem ninguém com as mesmas memórias. Então, a gente trazendo obras bem diversificadas, obras da música erudita, obras da música popular, músicas de outros países, música étnica, música africana, música dos povos indígenas, tudo isso deve ser levado para a criança. Para quê? Para aumentar o acervo de memórias musicais dessa criança. Da mesma forma que quanto mais diversificado for o acervo de palavras, de construções, de sonoridades, essa criança vai ter uma riqueza muito maior para se comunicar por meio da língua materna. Então, com a música é a mesma coisa. E aí eu trouxe para vocês verem uma cena de uma aula de música que está lá no livro com um bebezinho de 6 meses. E, é claro, essa cena foi filmada na casa desse bebê, porque foi durante a pandemia. A gente não podia agrupar, a gente não podia se juntar, né, se aglomerar. Então, é um bebezinho que é filho da minha sobrinha, meu sobrinho neto, fofíssimo, e vocês vão ver o que aconteceu com essa lindeza de bebê nessa atividade 1 do livro desse capítulo. Isso, vocês viram a mobilização do bebê, e ele estava ouvindo uma peça do Camille Saint-Saëns, um compositor francês do século XIX. Só que eu me materializei na música. Se eu tivesse só colocado essa música para ele ouvir, ele não ia ter o mínimo interesse de ouvir, né? Então, aqui a gente tem uma outra atividade que a minha colega Angelita Bruck, que escreve esse capítulo comigo, que ela traz para crianças um pouquinho mais velhas, mas pode ser usada com bebês também. A partir de 6 meses ou, sei lá, desde o nascimento, dá para usar com bebê sim. Ó, lá vai. Olá, eu sou Angelita Bruck e hoje eu vou chamar alguém muito especial para contar uma história para vocês. Olá, eu
sou o Pepe, muito prazer. E eu queria contar uma história. Sabe o que é? Eu sou um anãozinho que trabalha lá no circo. E o meu sonho sempre foi um dia chegar lá no céu. Então um dia eu construí uma escada muito grande. Então um dia eu decidi subir e subir. Mas quando cheguei lá em cima, eu olhei para baixo. Ai, e descobri que tinha medo de altura. Então eu decidi descer. Mas eu não desisto. Então eu subi de novo. E desci de novo. E também comecei a pular de lá pra cá. Agora a gente pode cantar a minha música. Sou o Pepe o anãozinho. Sou travesso, sou pequenininho. Vou subindo a escadinha até chegar no céu. Vou descendo a escadinha até chegar no chão. Sou o Pepe o anãozinho. Sou travesso. Isso, eu não vou pôr tudo não, que aí ninguém compra o livro. Agora, passando para o outro capítulo, gente, é o piano ao alcance da primeira infância. Então, a gente mostra que esse capítulo traz propostas de atividades para serem realizadas ao piano com bebês e com crianças de até 6 anos de idade. E a gente sabe que o piano exerce um fascínio enorme nas pessoas em geral, inclusive nas crianças autistas. Tem vários trabalhos, a Maria Tereza está fazendo um levantamento assim maravilhoso das razões, assim que a gente tiver outras questões mais assim abrangentes, a gente vai trazer aqui para vocês. Eu não vou ficar adiantando muita coisa, não, apesar de que a gente já tem muita coisa. Então, esse encantamento é capaz de criar uma grande motivação, vontade de experimentar, de explorar, de brincar com o piano, como se ele fosse um brinquedo, né? E que o aprendizado do piano, ele deve ser extremamente prazeroso e partir sempre de uma experiência musical envolvente, alegre, para que aquilo se transforme num grande motivador para a criança, né? Então, aqui o mesmo bebezinho, a gente fazendo uma atividade ao piano, ó. Ele fazendo um passeio andando pelas teclas do piano. Isso! Põe! Neném chegou! Aqui, neném! E aí tem todo o desenrolar da atividade, né, no livro, além de outras também para crianças um pouco mais velhas, né, gente? Um outro capítulo, que é o último que eu vou mostrar, depois a gente vai tratar de um desdobramento desse assunto. Ele trata da construção de repertório musical clínico no atendimento musicoterapêutico a crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento. Quer dizer, são músicas que são inventadas, customizadas. Elas são inventadas de acordo com uma ideia, um movimento, um olhar, um som que aquela pessoa que está em sessão de musicoterapia emite ou faz. Então, o musicoterapeuta capta aquilo ali,
e transforma aquilo em música. E vocês vão ver que coisa mais interessante a Marina Freire, nossa colega, e Verônica Rosário, duas colegas da Escola de Música da UFMG também, como a Angelita Bruck, que são musicoterapeutas. Então, elas compuseram uma música para uma jovem de 21 anos que tem uma síndrome de Angelman, que é uma doença genética. Com isso, essa moça tem atraso cognitivo, atraso motor, atraso de fala, de comunicação, e ela ama música. Estava durante a pandemia, e essa estagiária, né, a Leire, que é nossa aluna de musicoterapia, elas descobriram que essa menina que chama Carol, que a mãe não achou que podia divulgar, falou que até gostaria que o nome dela saísse no livro, é uma família assim maravilhosa. E a Carol, ela ria numa rítmica, ela se comunica muito dando gargalhada, gente. Então ela ria assim, ó. Então, elas escreveram uma música que tinha um trechinho com essa célula rítmica. E criaram um texto, porque elas sabem que a Carol adora bolo, a coisa que ela mais adora é comer bolo, e fizeram uma música para a Carol. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma cena, a Carol aparece no fim, morrendo de rir, tocando lá um tamborzinho dela na casa dela. Eu sei que a Carol adora comer bolo. É verdade, a Carol adora! A Carol come um pedação de bolo. É quando a Carol come um pedação. Quando a Carol come um pedação de bolo. Quando a Carol come um pedação, como é que faz? Não. Eu não sei se vocês ouviram, ela riu. E eles, não. Então, ela entendeu que aquilo estava sendo para ela. Porque ela, na mesma hora, ela riu usando a célula rítmica que as musicoterapeutas colocaram. Isso, gente. Então, só para fechar a questão do livro e entrar no porquê a música nos mobiliza dessa forma, que nós temos que sair hoje daqui com uma boa ideia sobre isso, né? Tem um capítulo que chama Musicalização Infantil, Presencial e Online, Ideias Práticas para Professores, da Angelita, da Ana Cecília, que talvez esteja aí, Vinícius, Gabriel Formagem, Silene Leão. A gente tem um outro capítulo, Aspectos da Prática Musical em Famílias com Crianças Afetadas pela Síndrome da Zika, Critérios e Possibilidades, da colega Diana Santiago, que é uma das organizadoras do livro, Tânia Lisboa, Karine Silva e Rose Perkins. Atividades sensório-musicais no contexto hospitalar infantil. Relato, reflexões e prática da Carla Suzarte, lá da Bahia. Um capítulo meu também, da Marina Freire, a musicoterapia Nordhoff Robbins e a musicalidade comunicativa, criando sintonia afetiva entre adultos e bebês. Aí a gente tem um capítulo do Davidson, que é um musicoterapeuta lá do Nordeste, do Instituto Federal de Pernambuco, e da Rosângela Lambert, musicoterapia com idosos, repertório e atividades práticas. E o último capítulo da Marina e do Gleison, eles falam da escala de desenvolvimento musical de crianças autistas e sua aplicabilidade. Então, gente, é um livro muito rico, todo ilustrado,
todo com atividades, todo assim bem disponível para até a pessoa que não tem uma formação musical, mas que gosta de cantar, que é interessada, dá para fazer numa boa, tá? Agora, por que que a música nos mobiliza? Essa é a questão importante que permeia o livro inteiro e que eu fiz uma síntese aqui para fechar essa nossa conversa, né? A música exerce em nós efeitos psicofisiológicos. O que são esses efeitos? São efeitos tanto na nossa mente, no funcionamento do nosso cérebro, quanto e da nossa psique, né? Quanto também no funcionamento do nosso corpo. A música, quais são esses efeitos? Esses efeitos, gente, a gente está dividindo aqui didaticamente, mas eles ocorrem normalmente juntos, né? Com ênfase, ora em um, ora em outro. A música evoca estados emocionais. Ela gera expectativa, estresse, medo, alegria, angústia, euforia. Não tem um filme que não tenha uma trilha sonora. Porque se você muda a trilha sonora, a subjetividade daquela mensagem muda radicalmente, né? O que mais? A música promove alterações fisiológicas. Hoje a música já é usada para controle da pressão arterial, para controle da respiração, para atenuação da dor, para cicatrização de feridas. Tudo isso. Então, a música promove alterações no nosso corpo, porque ela interfere na circulação de hormônios no corpo. Então, é uma questão fisiológica mesmo, né? A outra, a música provoca reações motoras, que também é uma alteração, de certa forma, né? Fisiológica, mas a gente separa, porque ela é tão evidente, a gente escuta música, dá vontade de dormir, dá vontade de dançar, dá vontade... Por que quando a gente ouve rock, por exemplo, uma música muito ritmada, a gente bate o pé? Porque circula um hormônio que induz esse movimento, gente. A gente, às vezes, tem até que segurar, tem umas músicas que a gente não dá conta, a gente tem que sair dançando, porque a gente não cabe na nossa pele de vontade, né? A gente bate pé. Então, e o último efeito psicofisiológico que hoje tem sido muito estudado pelas neurociências. A música hoje é a principal ferramenta das neurociências para compreender como o nosso cérebro funciona. Porque não existe nenhuma outra atividade humana que mobilize de tal forma, simultaneamente, tantas áreas do cérebro. Então, olha, a música... Vocês viram aquele bebezinho tendo uma modificação cognitiva? Quando acaba explícita, quando acabou a música, ele teve uma modificação, algo aconteceu no cérebro dele e esse algo possibilitou que ele reivindicasse a volta da música. Então, a música nos dá ideias, pensamentos, atua na nossa percepção, atua na nossa memória, na nossa atenção, na nossa imaginação, né? Então, por isso tudo, a música tem esse poder mobilizador. Mas por quê? Agora vem outra, a gente tem que estar sempre perguntando por quê. Por que a música exerce em nós esses efeitos psicofisiológicos desde o útero materno? Desde o útero materno, com algumas semanas de gestação, 26 semanas de gestação, o bebê no útero já escuta tudo. E ele já nasce com memórias da língua materna, com memórias das músicas que foram ouvidas ali, memória da voz da mãe, quer dizer, o primeiro auditório humano é o útero materno. É pelo útero materno que o bebê tem o primeiro contato com o mundo exterior. E por que a música, então, exerce esses efeitos em nós, gente? Agora vem uma coisa
fantástica que nós tivemos que recorrer à arqueologia cognitiva. Nós temos uma musicalidade originária. Todos nós nascemos com uma musicalidade. Essa musicalidade não é habilidade, talento para a música. É um outro conceito. É um conceito diferente. Essa musicalidade, ela foi essencial para a vida dos nossos ancestrais hominídeos pré-linguísticos, para que eles pudessem se comunicar, sobreviver, reproduzir, unir os grupos sociais e sentir prazer. Essa musicalidade é um fenômeno biológico. Ela permanece conosco até o fim de nossas vidas e dá origem às línguas e às músicas. As línguas são fenômenos culturais, as músicas também. Quando a Simone estava dizendo daquela respiração que nos conecta com o lado mais profundo do nosso ser, essa respiração faz parte dessa musicalidade, porque ela é originária, ela é atávica, ela está presente em todos os seres humanos e em muitos animais, talvez em todos, mas a gente sabe que nos primatas, nos mamíferos, nas aves, isso já é extremamente estudado. Nossos ancestrais tinham que ser seres altamente emocionais para terem sobrevivido, gente. Na ausência da linguagem, eles não tinham linguagem. Como que eles iam avisar que tinha perigo? Como eles iam demonstrar afeto para unir alguns grupos sociais? Né? A musicalidade teria sido a principal maneira pela qual as emoções teriam sido expressas, a ponto de induzir respostas em outras pessoas por meio de um comportamento manipulado. Então, você seduzia o outro, você trazia o outro para o seu bando, você avisava que tinha perigo ali. Assim, gente, há mais de 3 milhões de anos, nossas mentes e nossos corpos evoluíram emocionalmente para sermos sensíveis aos sons musicais. E o que facilitou isso demais? O bipedismo. Quando os hominídeos liberaram as mãos, né, que tinham função de apoio, de locomoção, permitindo a manipulação das coisas, a construção de ferramentas, o que aconteceu, gente? A gestualidade se sofisticou. Começaram a bater palma, a fazer gestos, porque a mão estava livre. Essa musicalidade, ela integra sons e gestos e mímica facial. Então, o que aconteceu? As mãos foram liberadas, a laringe alargou, o maxilar alargou, e isso aumentou enormemente a capacidade de vocalização. Então, essa musicalidade... A gente não estava lá para ver, mas a gente tem certeza que era assim. Porque essas formas de comunicação evoluíram muito rapidamente depois do bipedismo. A liberação das mãos e a ampliação do repertório de gestos e sons permitiu uma enorme complexificação e sofisticação da comunicação. A musicalidade originária se sofisticou. O homem aprimorou sua voz e desenvolveu a fala e a palavra. Sofisticou os gestos e a mímica facial e desenvolveu a música. E integrou o número também em sua linguagem. A musicalidade originária desagou aonde? Na palavra e na música. A palavra chegou no símbolo e a cognição se sofisticou. Essa trajetória evolutiva, gente, para a música e a palavra é que nos tornou uma espécie musical. Tem sido assim há milhões de anos. Então, existe uma relação evolutiva entre música e linguagem.
elas derivam de uma raiz comum, de uma forma antiga de comunicação. A capacidade para a música está enraizada no genoma humano. É parte da nossa biologia, não apenas da cultura. Tem sido assim há mais de 3 milhões de anos. E só poderia ter chegado a esse ponto por um processo evolutivo. Então, o ser humano é um ser musical, seja ele autista, tenha ele qualquer limitação cognitiva ou motora. Envolver-se com a música é universalmente humano. Como consequência, então, dessa musicalidade originária, da qual a respiração também faz parte, porque tem toda uma gestualidade corporal, um uso de musculatura que está integrado nesse nosso corpo, que é único. Como consequência, herdamos de nossos ancestrais o desejo tão forte de nos envolvermos com a música. E agora eu vou mostrar, para encerrar para vocês, 3 vídeos curtinhos, para que vocês vejam que não somos só nós que somos dotados dessa musicalidade originária. Aqui é um chimpanzé, já muito idoso, no fim da vida, ele não estava comendo, estava ali quase aguardando o momento de partir, né? Quando eles trazem o tratador, que já tinha também aposentado, vocês vão ver ele se comunicando por meio dessa musicalidade originária. Mamãe. Ela vai ver que é ele agora, olha. Gestos e tons. Mamãe? Ninguém escutou ele falando nada em termos de semânticos, só musicalidade pura, gestos e sons. Agora a gente tem a mesma coisa com a mãe e um bebê. É uma troca de musicalidade. Não se limita ao manhês, integra toda a mímica facial, toda a gestualidade da díade, né? Como na cena anterior. Ei, vamos conversar? Vamos. Vamos conversar com a mamãe? A mamãe tá entendendo tudo. Fala com a mamãe. Você tá contando pra mamãe? O que você tá contando? É comovente, é lindo como a outra cena, né? A cena é linda. Agora uma outra também, curtinha, que eu vou... Usted y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. Explícamelo. 15 meses tienes. 15 meses. No te rías. No te rías. Te cocino. No, escuchá, te hago zapallo con papa. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes la papa vos, Angelina? Angelina Zamotti Padilla. ¿Por qué? Explícamelo a mí, mírame a mí. A mí mírame a mí. A mí, acá mírame. ¿Por qué no comes la papa?
Espera tu respuesta. É uma fofura, né? Só gesto e sons, né? O conteúdo da fala pouco importa. E agora, para vocês verem que a criança autista também, é a última cena que eu vou mostrar, para a gente encerrar, uma criança autista da pesquisa do Gleison Oliveira. Esse menino não verbal, tinha uma hipersensibilidade a sons, e a primeira aula dele, a gente vê o pai meio assim desanimado, um pouco envergonhado da atitude do filho, e aí a gente vai ver o que vai acontecer 4 meses depois. Como vai você? Olá, Davi. Como vai você? Olá, Davi. Como vai você? Vamos fazer música. No caso do autismo, as crianças têm essa musicalidade eclipsada, abafada, mas está lá, gente. Cabe a gente ir lá atiçar, né? Cutucar, provocar, porque aquilo vem de uma forma maravilhosa. Então, olha o que aconteceu com esse menino 4 meses depois. Vocês veem aí que não tem ninguém sentado, curvado, com um certo constrangimento. Tem a avó com o celular filmando. Quer dizer, alguma coisa mudou. A gente viu, né? Saiu de uma criança com hipersensibilidade para uma criança extremamente habilidosa em termos musicais, cantando com uma voz maravilhosa, engajando-se na experiência musical com o professor. E é dessa experiência musical, gente, que não precisa da palavra, que brota a palavra depois. Porque a experiência musical atiça essa musicalidade inata que está ali eclipsada por questões, né, ligadas ao autismo, e que, de repente, ela aflora, e a criança começa a cantar e a falar, né? Como nós tivemos várias crianças não verbais que, durante a pesquisa, começaram a falar, né? Ou desenvolveram-se muito em termos sociocomunicativos. Então, gente, eu vou só, para terminar, citar aqui a Carla Suzarte, que é uma das autoras do livro. Ela tem uma questão tão linda que ela escreve sobre essa relação, essa troca intersubjetiva que tem que haver, que tem que existir entre o educador e o aluno, ou o terapeuta e o paciente. Se não tiver esse engajamento solidário, essa troca intersubjetiva, a coisa não vai acontecer. Então, olha o que ela escreveu, que coisa mais linda. A música se transforma, nesse contexto, num novo idioma, na linguagem da alma, no código do corpo, no jardim secreto da mente que só permite a entrada àqueles que se aproximam com amor e abertura. O corpo é terra. Para nutrirmos-nos profundamente, é preciso fincar raízes dançantes que se conectam e dialogam com tudo que é vivo, com tudo que é vida. Cada átomo na Terra é um universo em si. O vínculo
Portanto, é o que possibilita que novos caminhos sejam abertos para que um diálogo sutil se estabeleça e, quem sabe, desague no canto ou na palavra. Muito obrigada, gente. Boa noite. Foi um prazer imenso aí ter ouvido, né, escutado aí suas palavras, Betânia. Acho que a tua fala mobilizou bastante, né, na questão quando você fala, né, do porquê da música, essa modificação. Acredito que todos nós aqui, deu para ouvir, pelo menos, né, as pessoas que estão aqui presentes, né, dava para ver a mobilização, os rostos, né, assim, as emoções que foram surgindo. Um prazer imenso, obrigada. Para mim é sempre uma alegria falar desse assunto, porque eu sou hiper empolgada. Que bom! A gente não percebeu. E quem quiser saber mais detalhes, né, no livro a gente toca nesses assuntos e com exemplos, porque eu acho o seguinte, tem certas coisas, quando a gente lida principalmente com arte, a gente falar, às vezes, é complicado, né? Porque, no nosso caso, a gente está trabalhando com arte e com ciência, que se complementam, mas é tão importante a gente mostrar como que a música também é ciência, né? E como a ciência também é arte. Então, a gente não consegue, existe uma complementaridade, né, entre ciência e arte. A gente tem falado muito sobre isso, porque a gente vê isso acontecer. E quando a gente começa a não ter palavras, é porque chegou na arte. Betânia, é uma delícia te escutar. Né? Obrigada, Érica. Né? Tempo todo. E eu estou vendo que tem vários alunos seus por aí. Alguém podia ter a ideia de fazer um filminho para mostrar como é que abre o QR Code, né? E mostrar que a coisa aparece assim. É? Uai, às vezes eu abro aqui. Isso, né? Abrir o livro, porque o livro é cheio de QR Codes. Então, você vem aqui, como é que fala em português? Flecha? Não. Escaneia, muito obrigada. Escaneia e daí abre a atividade, né? Então, você vai ver, está tudo preparado, né? Então, o livro, na verdade, ele vai para além do livro, né? Muito legal. Então, isso a gente, quando vê só a capa no site, não tem essa ideia. Talvez até... Cadê a Aqui, ó. Fazer o videozinho. A Betânia já está fazendo, a Betânia é assim. Então, escaneia e já abre a atividade. E a gente podia colocar um exemplo no site, né? Então, essa atividade é o trabalho com idosos, que os musicoterapeutas fizeram, um trabalho maravilhoso de dança, de jogos musicais, de escuta de música, usando com grupos de idosos, né? E só nesse capítulo tem 8 atividades, 8 QR Codes só num capítulo, só para vocês terem ideia da quantidade. E também do trabalho que deu para fazer esse livro, mas quando acaba a gente até esquece e faz outro. É isso mesmo. Não é? É bom tal de ir para lá, vem para cá, e a Érica olhava, e o Sérgio olhava, e o rapaz que fez os QR Codes conferia, e a gente via que às vezes estava faltando uma coisa. Olha, mas depois ele ficou tão bacana. É um livro, ô Érica, por incrível que pareça, a gente sempre acha algum errinho depois que a gente publica um livro, não é? Você sabe que nesse eu ainda não achei? Tomara que eu não ache. Achou antes, né? Foi uma muita gente olhando e nós as pessoas que leu, né, João Livre, ele também trabalhou para achar ele, Carol Ponte. Foi, Os autores também fizeram revisão dos seus textos e conferiam e mandavam para a gente. E a gente estava mais ou menos na pandemia ainda, né? Aí a gente estava muito em casa, tinha um pouco mais de tempo, que não tinha o trânsito para lá e para cá. Ainda bem que a gente aproveitou bem o tempo, né, Érica? Foi bom. Foi. O produto final é muito bom.
O chat está cheio de elogios, várias pessoas dando abraço na Betânia, que passaram por aí, de norte a sul. Né? Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade da Betânia e toda a parceria aqui no Instituto E tem Engage. muita gente amiga. Tem. A Renata Pantini, Rita Dutra, Cleide, a Rita mandou outra, a Rita é lá da Bahia, o Wellington, Jucimara, Luciane, Kelly, Mônica Cajazeira também, Alana, Bruna, Tarcísio, eu vou falar todo mundo, Jucimara, Andréia Poliano, nossa, é muita gente, ó, não dá para ficar falando todo mundo, não. Ô, Betânia, tem uma musicoterapeuta que estava num curso e que saiu correndo lá no final do dia para vir aqui te ver hoje. Ela me avisou ontem que ela ia vir da Bahia em presencial para estar aqui. Gente, que maravilha! Não, eu estava num curso, né? Aí eu soube do lançamento e vim para cá correndo. Nossa, mas que honra! Da onde que você é da Bahia? Feira de Santana. Ah, tem umas de Alagoinhas ali, ó. Vem cá. Olha, então, olha, a gente tem a Lenilce aqui assistindo, que ela faz o mestrado lá no nosso PPG, ela também ela mora em Feira de Santana, faz um trabalho lindo. Ó, como que você chama? Caroline Lopes. Ô, Caroline, prazer, viu? Agora entra no nosso grupo. Bom, vou fazer a parte chata aí de encerrar. Foi muito um prazer estar aí com vocês. Essa gravação vai ficar, então, no YouTube, no canal do Instituto Langage, né, para quem quiser assistir de novo, ver, rever quantas vezes, né, achar necessário. E o livro está no site, né? Então, aí acho que eu já li e está muito bom mesmo. Então, agora, nós somos suspeitos, né? Mas aqui o Júlio falando que só chegou agora, mas ele já tem o livro. Ótimo. O Júlio, ele faz o mestrado na UDESC. Eu convidei e ele conseguiu entrar agora. Mas aí você assiste ao vídeo, né, Júlio? Vai estar disponível. Inês também, agradecendo. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui, né? Um grande beijo, agradeço Érica, Andréia, você também. Como que você chama mesmo? Mariana. É a Mariana. É a nossa Mariana. É a nossa Mariana? Mas a Mariana, eu só conheço ela de foto e de quadradinho. Aqui ela tá grandona. Mariana, oi Mariana, que bom que você está aí bem em evidência, né? Agora, o dia que a gente encontrar pessoalmente, nós vamos comemorar, porque a gente não consegue. A Mariana Negri. Mariana Negri, MN. Sim, essa. Tá bom. Boa noite, obrigada. Tchau, gente, beijos. Tchau. Tchau.